Olá, no ar o Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre Slow Medicine, que defende mais tempo e mais atenção dos médicos com os pacientes. Nosso convidado é um dos introdutores do Slow Medicine Brasil, Dário Birolini. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Qual que é o conceito da Slow Medicine? O conceito é extremamente simples, é a medicina convencional, tradicional, a medicina de algumas décadas atrás. Nesses últimos anos, o perfil tanto da população como dos médicos mudou muito. Então, antigamente, o foco central do atendimento médico era realmente a relação médico-paciente. O paciente conversava, explicava, o médico fazia perguntas, examinava, depois dava uma hora para poder chegar a alguma conclusão. Hoje em dia, cada vez mais se faz aquilo que, num termo não muito convencional, a gente poderia chamar de fast medicine, medicina com pressa. Então, o paciente frequentemente faz o seu próprio diagnóstico através do Dr. Google, chega no consultório, ele nem quer saber aquilo que médico pensa, ele já vai lá para pedir exames. Doutor, eu estou com dor de estômago, quero fazer ultrassom, uma endoscopia. E, infelizmente, o médico às vezes aceita isso sem sequer questionar. Então, isso resulta num gasto tremendamente grande de recursos, em erros diagnósticos frequentes. Eu poderia mencionar inúmeros casos disso. Então, na realidade, o que a Slow Medicine, ou a medicina sem pressa, pretende é exatamente restabelecer essa relação médico-paciente de uma forma clara, respeitosa, objetiva, para poder chegar a algum diagnóstico sem fazer um uso excessivo de tecnologia. Então, a Slow Medicine, ela acaba resgatando hábitos da medicina, né, que acabaram se perdendo com o tempo e até com a correria do dia a dia. Isso. Que hoje em dia, na realidade, frequentemente a consulta demora 10 minutos. E às vezes o doente nem senta na frente do médico, a gente chega lá para pedir exames e para pedir remédios. E pouca gente sabe, todo mundo está acostumado, através de desinformações transmitidas por uma série de veículos sociais, a acreditar que a única forma de resolver os problemas é através do uso de medicamentos, o que é uma total insensatez na imensa maioria das vezes. Aliás, eu sempre incentivo os meus doentes, quando vão tomar algum medicamento, a saber o que pode acontecer de ruim com o medicamento. O medicamento pode dar uma série de efeitos ruins, negativos, adversos, e particularmente quando o paciente toma vários medicamentos, eles são produtos químicos, então eles reagem entre si e, na verdade, produzem uma série de outras consequências altamente ruins e nefastas para o paciente. Então, na realidade, e hoje em dia, infelizmente, é comum que o doente chegue no consultório tomando 20, 30 remédios diferentes. Esse também é um subproduto tanto da exigência por parte dos pacientes, como, infelizmente, da fragmentação da medicina. Eu me formei em 61, portanto, faz várias décadas. Naquela época, eu era cirurgião, ponto final. Operava tireoide, cirurgia vascular, fiz cirurgia cardíaca, alguns exemplos, cirurgia abdominal. Hoje em dia, na realidade, a medicina está muito fragmentada. Então, o médico vai num paciente que é especialista em determinada coisa, que prescreve um remédio. Aí não está satisfeito, vai num outro especialista que prescreve outro remédio. E assim por diante. E não raramente, as queixas do doente não são por causa de doenças, mas são por causa de efeitos negativos, efeitos adversos dos medicamentos. Só que isso leva o médico a prescrever mais medicamento. Então, vira uma absoluta confusão. Tem muitos casos que às vezes é até o hábito de vida, né, do paciente. A pessoa chega lá reclamando de uma dor de estômago, o médico receita um remédio para gastrite, enfim. E no final das contas ele precisava só mudar os hábitos alimentares, não precisava daquele remédio. Aliás, isso vale não apenas para, você falou dor de estômago, vale para a maioria das queixas dos doentes hoje em dia. Hoje em dia o indivíduo está achando que está gordo, quer remédio para emagrecer, ou quer fazer um procedimento. Ou eventualmente ele acha que ele está fraco, então ele não faz atividade, ele quer tomar um suplemento alimentar. E, afinal, eu sempre digo que nos dias atuais, toda mulher depois de 45 anos tem fibromialgia, osteopenia, ansiedade, síndrome do pânico, depressão e insônia. Então toma vitamina D, que é uma insensatez total. O que precisa é tomar sol e fazer exercício
certo? Toma o remédio para dormir, aí acorda meio grogue de manhã, então toma um antidepressivo. Quando chega na hora, está agitado, então toma um ansiolítico, o que é uma insensatez total. Isso é a melhor forma de destruir a coisa mais importante do ser humano, que é exatamente a própria cabeça e os seus hábitos de vida que deviam ser preservados e respeitados. E doutor, há quanto tempo, né, a medicina sem pressa é aplicada no Brasil? A medicina sem pressa, na realidade, foi criada na Itália no começo acho que em 2011, 2012. Na realidade, ela foi trazida para o Brasil por um dos diretores da Slow Medicine italiana, que é o professor Marco Bobbio. Marco Bobbio é um professor de cardiologia no norte da Itália. Ele é o filho do Norberto Bobbio, que é uma figura assim, bastante conhecida aqui no Brasil. Mas ela foi trazida no Brasil pelo próprio Marco Bobbio em 2016. Acho que foi isso. Quando ele lançou na Faculdade de Medicina o livro dele chamado O Doente Imaginado, que eu tive o prazer de supervisionar a tradução da versão italiana para brasileira. E então praticamente começou em 2016, faz pouco tempo, certo? E nós estamos aqui firmes na briga, né, bancando Dom Quixote. Tem muitos adeptos no país? Seguramente, nós temos cada vez mais adeptos. Como o programa aqui começou há relativamente pouco tempo, ainda precisa ter uma longa caminhada pela frente. Mas existem pessoas que já estão acompanhando e estão aceitando e estão divulgando essa iniciativa praticamente no Brasil inteiro. E doutor, quais são os principais benefícios, né, para o paciente? Quando o paciente procura o médico com alguma queixa, se o médico dedicar tempo suficiente a ele para conversar, ver a resposta do paciente e perceber, portanto, o perfil até do ponto de vista psicológico do paciente, pergunta não apenas do paciente, da doença, do sintoma que ele tem, mas pergunta da família, de seus antecedentes, faz um exame clínico completo, afinal, investe. Não é 5 minutos, investe 1 hora para chegar a alguma conclusão que ele, médico, tem a obrigação exatamente de elaborar dentro da própria cabeça dele, médico, uma hipótese diagnóstica, certo? Ou seja, não é tratar de sintomas e muito menos tratar de achados de exames, certo? Eu também podia mencionar inúmeros casos de graves problemas que ocorreram porque o médico deixou de tratar do paciente e passou a tratar de achado de exame. Além do que, você pede, sei lá, uma tomografia, que é um método excelente do ponto de vista diagnóstico, mas é um procedimento que implica em uma irradiação, praticamente em crianças, então não deve ser repetida com frequência. Mas aí o que acontece? Que o médico que interpreta a tomografia é um radiologista, que não conhece o paciente, não fala com ele. Frequentemente o médico que pede o exame não conversa com o radiologista, então no fim ele dá algumas hipóteses diagnósticas que às vezes não tem nada a ver com a queixa do paciente. Eu sempre digo que hoje em dia, infelizmente, o radiologista cada vez mais está virando um fotógrafo, certo? Quando, na realidade, o médico que pede o exame devia justificar, entrar em contato com o próprio radiologista, trocar ideia, saber qual é a dúvida diagnóstica para poder ter um resultado e uma interpretação mais adequada. Doutor, o que a gente vê hoje em dia é que as consultas estão cada vez mais rápidas e até para atender cada vez mais pacientes, né? Para atender um número maior de pacientes. Isso se deve a uma série de razões que não me cabe aqui comentar, mas de qualquer forma, seguramente o médico trabalha frequentemente em condições muito precárias, tanto do ponto de vista de recursos, ele tem salários ou ganhos absolutamente irrisórios, certo? E no fim acaba se deturpando toda essa assistência, que na verdade uma das coisas mais importantes na nossa sociedade é ter uma saúde adequada. Mas para isso precisa ter essa relação médico-paciente, precisa ter médicos competentes, bem formados, certo? Não é pelo fato de o indivíduo ter um diploma de médico que ele passa a ser competente, certo? Precisa ter formação, estrutura, espírito crítico, reconhecer as próprias limitações, certo? Sabe? Eu sempre faço uma comparação, pergunto para as pessoas, se você
fosse viajar daqui para Miami num avião, sabendo que o piloto tem uma formação não muito adequada, você topava? Eu não, com certeza, certo? E a mesma coisa com o médico, precisa ter uma boa formação e ter um vínculo, afinal, claro, explícito com o paciente. Doutor, como você avalia, então, né, os valores que os convênios pagam para os médicos, né, e a relação entre essa questão e as consultas cada vez mais rápidas? Querida, seguramente, infelizmente, o médico também é um ser humano que precisa ganhar um mínimo de dinheiro para conseguir sobreviver. Tem mulher, tem filho, não sei o que mais. Então, na verdade, não é que ele não precisa ganhar alguma coisa. A única coisa que não pode é transformar, nem por parte do médico e muito menos por parte da sociedade, transformar a medicina num comércio. Sim. Certo? É uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Certo? Então, toda iniciativa no sentido de que tanto faz o médico, ou a indústria farmacêutica, os laboratórios de exames ganhem mais dinheiro, isso daqui é uma distorção total do objetivo fundamental da medicina, que é cuidar de uma forma respeitosa com os pacientes. E no caso do SUS, doutor, a alta procura e a falta de médicos, né, faz com que as consultas sejam também mais rápidas? Sim, veja, eu não quero, afinal, analisar esse aspecto, porque Sim. A minha experiência com essa é extremamente limitada. Mas, de qualquer forma, seguramente, quando você tem médicos que trabalham em condições precárias, que têm que atender muitos pacientes, às vezes sem condições de atender. Então, você vê nos jornais frequentemente, pronto-socorro está fechado, o hospital não atende. Bom, isso evidentemente são condições que não tem sentido, não cabem. Por outro lado, veja bem uma coisa, quando você fala de slow medicine, é exatamente uma forma de você racionalizar afinal, os recursos que você tem, inclusive o recurso econômico. Sim. Quando você começa a pedir todo dia sódio, potássio, ureia, creatinina, TGO, TGP, gama-GT, PCR, o que mais, é jogar dinheiro fora. Certo? Hoje em dia tem uma coisa que eu sempre chamo da síndrome dos prés. Sabe o que quer dizer assim? Se você tem 101 de glicemia, você é um pré-diabético, precisa tomar remédio. Se você tem 121 de pressão, você é um hipertenso, precisa tomar remédio. E assim por diante. Doutor, o que é uma insensatez total. A gente vai continuar falando sobre este assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Livre. Até já! De volta com o Espaço Livre. Nosso convidado de hoje é o introdutor do Slow Medicine Brasil, Dário Birolini. Doutor, a gente estava falando sobre os prés, né? Pré-diabético, pré-hipertenso, quando o seu exame está ali, não está alterado ainda, mas está perto disso, os médicos de hoje em dia já receitam um remédio. E, por exemplo, no caso, vou fazer um exame, estou com a vitamina D, não está lá muito bem. O correto é receitar um remédio? Eu preciso suplementar a vitamina D, por exemplo? Veja, aquilo que eu faço, e isso eu te digo assim, como a minha postura é uma posição pessoal, não estou aqui representando absolutamente ninguém, a não ser eu mesmo. Mas, de qualquer forma, quando vem uma senhora, uma moça com a vitamina D baixa, o que eu falo? Pelo amor de Deus, faça duas coisas importantes. Uma, tome sol, e a segunda, faça atividade física. Quando toma sol, não vai ficar o dia inteiro tomando sol, mas dá uma passeia um pouquinho, toma um solzinho. Por dia. Em vez de cálcio, come queijo, toma leite, mas particularmente faz atividade física e toma sozinho, acabou. Muito comum em relação aos idosos, por exemplo, os geriatras receitarem cálcio, né? Sim, ou então o geriatra pegar uma pessoa de 80 anos de idade e prescrever atorvastatina para baixar o colesterol. Se o indivíduo chegar até os 80 anos bem, não é aos 80 anos que ele precisa começar a tomar remédio. Além disso, quando toma remédio para baixar o colesterol, em vez de tomar remédio, tenta incentivar o paciente, em vez de prescrever o remédio, a adotar hábitos de vida adequados, no sentido alimentar, no sentido de atividade física, afinal, de ter uma vida adequada, que aliás esse é o princípio fundamental da medicina e da saúde, da própria saúde, do investimento em si próprio. Não adianta nada tomar o remédio e continuar com uma alimentação cheia de gordura, por exemplo, né? Além do que, quando aquilo que eu estava falando, que existem vários medicamentos, aliás, praticamente todos eles que dão efeitos adversos. O ano passado eu atendi no consultório uma moça de 40 e poucos anos de idade que tinha entrado na menopausa.
E aí a ginecologista, bem intencionada, mas mal informada, deu uma estatina para ela tomar, para fazer uma prevenção de elevação do colesterol. Um mês depois, ela estava internada numa terapia intensiva com uma doença que chama rabdomiólise. Rabdomiólise quer dizer uma destruição da musculatura esquelética. Nossa. Ficou um mês internada com traqueostomia, fazendo hemodiálise e não morreu porque ela não tinha doença nenhuma. Então, na realidade, eu acho que o uso de medicamentos deve ser feito de uma forma racional e basicamente individualizada. Não adianta adotar protocolos, guidelines. Cada um de nós é um. Não tem duas pessoas iguais no planeta Terra. Certo? Dizer, então, que a melhor forma de tratar tal doença é usar tal protocolo, do meu ponto de vista, não faz sentido. O protocolo pode ser útil como uma orientação genérica. Mas o João, a Maria, o Francisco, o Antônio, cada um deles tem o seu perfil e deve ser visto dessa forma. E hoje em dia os médicos usam, né, os protocolos. Sim, até porque, aqui não tanto, mas em alguns, nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou de vez em quando lá para algum congresso, você está andando numa rua de uma cidade qualquer, a última vez fui para Las Vegas, você vê um monte de propagandas de advogados dizendo, se o seu médico cometer algum erro, venha falar conosco que nós vamos processar o médico, fazer ele pagar todas as despesas. Então o médico acaba adotando aquilo que nos Estados Unidos chama de medicina defensiva, defensive medicine, que eu chamo de offensive medicine, medicina ofensiva, que na realidade destrói a relação médico-paciente. Ou então chamo de expensive medicine, que em inglês expensive quer dizer que se joga dinheiro fora. Sim. Que o médico acaba fazendo uma série de coisas que não precisa, só para se defender, ou para evitar uma eventual queixa do paciente no futuro. E, doutora, a medicina sem pressa pode ser utilizada, né, adotada por qualquer especialidade? Não é que pode ser, deve ser. Né? Eu acho que isso aqui é induzir qualquer médico, qualquer especialidade a adotar uma postura eticamente correta, respeitosa com o paciente, entendeu? Conversar com ele, explicar por que ele está pedindo tal exame ou não está pedindo, responder as perguntas que o paciente fizer, abrir realmente a possibilidade desse intercâmbio. Isso é fundamental. E você acredita que os princípios da slow medicine, por exemplo, podem ser aplicados, né, nas políticas de saúde pública? Esse é um problema complexo, mas eu não tenho a menor dúvida que, pelo menos as escolas de medicina deveriam considerar ou iniciar a considerar a possibilidade de que essas ideias fossem transferidas para os alunos. Até por quê? Porque daqui a pouco, vejam bem, eu estou com 80 anos de idade, não estou muito preocupado, mas estou preocupado com meus netos, certo? Que na realidade eles vão acabar sendo atendidos por médico que não vai mais passar a fazer uma medicina individualizada, personalizada, vai acabar adotando protocolos e tudo bem, e acabou. Certo? Então, acho que a formação dos médicos e seguramente a conscientização dos nossos políticos também é uma coisa importante. E, doutor, esse tipo de atendimento já é uma tendência mundial? Sim, no sentido de que em vários países da Europa, na Itália, em outros, e nos Estados Unidos existe um programa que é o chamado Choosing Wisely, em inglês, fazer uma escolha sensata. É um programa que, embora também tenha um objetivo semelhante, ele tem um perfil, vamos dizer, mais norte-americano do que europeu. A medicina sem pressa, a slow medicine, põe foco essencialmente na relação individual médico-paciente. A Choosing Wisely também valoriza esse aspecto, mas adota muitas vezes também algumas, não vou dizer protocolo, mas algumas orientações gerais a serem adotadas. Mas seguramente mostra que existe uma preocupação mundial, não é apenas no norte da Itália. E, doutor, qual que é a relação entre a medicina sem pressa e a prática humanista? Depende do que você entende por prática humanista, mas de qualquer forma, o que eu entendo que a slow medicine ou a medicina sem pressa, volto a insistir, é uma medicina, é um exercício da profissão que se fundamenta basicamente na relação médico-paciente. Você tem que entender o paciente de uma forma integral, certo? E falar com ele claramente, abertamente, honestamente, sem
digamos, pôr na cabeça dele coisas ou dúvidas ou mentiras, evidentemente. Se ele chega para você com câncer, você não precisa dizer, olha, você está com câncer, você vai morrer, mas também não adianta ficar inventando moda. Porque passa o tempo e, na realidade, ele vai acabar entendendo que ele está com câncer e vai dizer, o médico me contou mentira, não acredito mais nele. Então, você precisa ser claro, honesto e respeitoso com o doente. O senhor acredita que os pacientes, eles acabam consultando na internet os sintomas que eles têm, ou até procurando remédios que eles podem tomar para determinada dor que eles acham que tem justamente por isso? Porque eles acham que se eles forem numa consulta, vai ser a mesma coisa. O médico vai chegar lá, vai receitar o remédio e está tudo certo? Querida, você deve ter percebido pela minha resposta que o paciente que faz isso daqui, com todo o respeito pelas pessoas que fazem, faz um erro crasso, não deve fazer isso, exatamente porque aquilo que é divulgado através da mídia ou através da indústria farmacêutica são mentiras, mesmo. Certo? Frequentemente interessados apenas em promover interesses econômicos. Então, aquilo que não deve ser feito é exatamente consultar o Dr. Google e seguir a orientação. Da mesma forma que eu sempre desaconselho os meus pacientes, a não ser quando tem alguma emergência grave, a não procurar o pronto-socorro. Tem que ter um médico que toma conta, que seja uma pessoa de confiança a quem possa se dirigir para ter uma orientação. No pronto-socorro você vai ser atendido frequentemente de uma forma rápida por alguém que não te conhece, que nunca mais vai te ver, que está interessado apenas em fazer um diagnóstico, ainda que seja fantasia, por escrever remédio e te mandar embora. Então, isso não é medicina. Você tem que ter um médico, de preferência um clínico geral, um médico de família, um geriatra, um pediatra, afinal, algum médico de formação geral que te dê uma orientação. Então, a diferença da medicina sem pressa e da consulta tradicional que a gente está acostumado é exatamente isso. É uma orientação maior, um diagnóstico mais detalhado naquela consulta. E é basicamente aquilo que é fundamental na espécie humana, que é o respeito recíproco. Certo? Hoje em dia a gente vê muito também que um paciente, ele não costuma passar sempre com o mesmo médico. Eu acho que é até por isso, porque não cria aquela confiança com o médico. Acaba sempre trocando de médico, nunca para com nenhum, exatamente por isso. Porque passa, as consultas são rápidas, não tem confiança naquele médico. Por isso que a gente precisa investir na formação cada vez, ou voltar a ter formação de médico generalista, de médico de família, de pediatra, de geriatra, afinal, de pessoas que efetivamente têm uma visão abrangente, global, holística da medicina, e ainda que admitam o fato de que eles não têm condição de atender o paciente em uma determinada área, eles pelo menos podem dar uma orientação sobre quem procurar, o que fazer, afinal, dar uma orientação. Eles vão ser os comandantes do navio, até que não necessariamente tomando conta de tudo, porque não tem quem consiga isso. Doutor, como que a Slow Medicine se relaciona com a tecnologia, por exemplo? Talvez você saiba que a nossa espécie humana, tecnicamente conhecida como Homo sapiens, sapiens em latim quer dizer sábio, inteligente. Eu digo que nos dias atuais nós temos um crescimento cada vez maior de uma nova espécie que chama Homo stultus, que em latim quer dizer burro, ignorante. Por quê? Porque, na realidade, é o ser humano que é influenciado de uma forma absolutamente descabida por uma dupla que eu chamo de dupla fatídica, inovação e tecnologia. Então, hoje em dia, o paciente, praticamente jovem, acha que a única forma boa e segura é ter um procedimento ou um diagnóstico com métodos novos e tecnologicamente avançados. Negar a importância da tecnologia seria uma estupidez total de minha parte. Obviamente que a medicina evoluiu muito de uma forma positiva. Só que tecnologia de ponta e avanços de qualquer natureza devem ser adotados com bom senso por alguém que tenha conhecimento global. Ou seja, não podemos ser vítimas da dupla fatídica inovação e tecnologia, mas nós devemos usá-la de uma forma sensata e racional. E como você avalia, né, a formação dos médicos aqui no país? Eles já saem da faculdade sabendo um pouco sobre a medicina sem pressa? Não, infelizmente não. E provavelmente você sabe que o Brasil é o segundo país do mundo em número de escolas médicas, né? Nós só perdemos da Índia.
Nós temos aproximadamente 300 escolas médicas no país, das quais mais de 60% são privadas. E são escolas que, infelizmente, com uma certa frequência, não têm docentes qualificados, não têm hospitais da escola. Então, a formação é uma formação que deixa a desejar. Além disso, nos dias atuais, há um ingrediente fundamental da formação do médico é a residência médica. Ou seja, um investimento durante 2, 3, 4 anos, dependendo da especialidade, sob supervisão no sentido do atendimento à população. Não é aula teórica, é vivência, certo? É a residência fundamental. E o número de vagas de residência no Brasil a última vez que eu levantei isso aqui, é menos da metade dos médicos formados. Ou seja, tem metade dos médicos que se formam, milhares de médicos que entram no mercado de trabalho com uma formação precária. Agora, isso devia ser discutido, devia ser, afinal, avaliado não apenas pelo Conselho Federal de Medicina, mas pelas nossas instituições públicas de nível estadual, federal e assim por diante. E, doutora, qualquer pessoa, então, pode ter acesso, né, à medicina sem pressa. Como que um paciente consegue identificar um médico que é adepto, né? Obviamente, eu acabei de falar que a medicina sem pressa foi introduzida no Brasil há pouco tempo. Então, na verdade, o número de médicos que já estão adotando isso aqui, um número que está crescendo, mas ainda tem muito caminho pela frente. Então, na verdade, eu entendo que isso depende muito da relação, mas basicamente eu acho que é fundamental que o paciente não veja o médico ou um serviço de medicina como um supermercado para comprar alguma coisa. Vai lá, compra e ponto final. Não. Tentem começar a pensar em achar alguém de confiança entre os médicos que vocês conhecem. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? A única sugestão que eu dou é que, eventualmente, os interessados entrem através da internet no site da Slow Medicine, da Medicina Sem Pressa, que é www.slowmedicine.com.br. E aí vão ter todas as informações e, afinal, a forma de entender, de valorizar mais esse programa. Muito obrigada, doutor. E obrigada a você que acompanhou mais um Espaço Livre. O programa de hoje fica por aqui. Até semana que vem. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.